O Lovable é uma ferramenta incrível que permite você criar aplicativos, sites, conversando diretamente com a IA. E hoje eu vou te mostrar como eu construí do zero um CRM totalmente personalizado para monitorar quem entra em contato com meus agentes de IA. Prazer, eu sou o Márcio Marques, eu desenvolvo produtos com Vibe Code conectados a agentes de IA no Lovable, no N2N e no Supabase, ajudando empresas a acelerarem seus resultados de forma inteligente e prática. Antes de a gente cair aqui para dentro do Lovable, eu vou te falar sobre o problema, tá? Então, a maioria dos CRMs que vemos por aí são chatos, cheios de funções que ninguém usa e é um pesadelo para integrar com eles, tá? Eu passei por isso esses dias. No meu caso, meus agentes de IA, eles já fazem a qualificação, tá? Eles coletam os dados do contato e então tudo que eu precisava era de um jeito simples para monitorar e pausar o agente quando necessário. Foi aí que eu pensei, por que não criar o meu próprio CRM sob medida utilizando ali o Vibe Coding? Assim, meus clientes e alunos poderiam ter visibilidade total do que está acontecendo com os agentes, sem depender de sistemas caros ou complicados. E o resultado? Em 3 dias, trabalhando apenas 2 horas por noite, eu consegui criar algo incrível. E é isso que eu vou te mostrar agora. Eu já vou começar aqui te dando o pulo do gato, tá? Que é a importância do PRD. Isso aqui me ajudou muito a gastar menos tokens, tá? E ter um custo ali quase zero aí no desenvolvimento, tá? Então, antes de colocar a mão na massa, eu precisava ter clareza ali do que eu ia construir. É aí que entra o PRD, tá? Que é um documento de requisitos de sistema, tá? Ele é basicamente ali um guia que descreve de forma clara e objetiva tudo que o seu sistema precisa ter e fazer. Com o PRD, eu consegui passar para a IA em texto exatamente como eu queria que o CRM funcionasse. E o melhor, para criar o meu PRD, eu uso apenas um comando simples que eu vou te mostrar agora no vídeo. Então é hora de tu tirar um print aqui, tá? Para você ter esse comando aí. Então esse comando eu utilizei o Claude, tá? Por que eu não usei o ChatGPT? Eu prefiro o Claude para essa questão de programação, tá? Então o que eu falei para ele? Me ajude a criar um PRD de um CRM minimalista que vai ter cards para cada lead e esses cards podem ser arrastados em etapa. A etapa base, IA atendendo, ganho e perdido. No card, tá, deve ter o nome do lead, um ID, um switch, né, um toggle ali, que é aquela questãozinha que nem tem no celular ali de você arrastar ali para poder selecionar. E também ali, se o atendimento é agente A, sim ou não. Número de telefone, resumo da conversa e atribuir a um vendedor. Quando arrastar para a etapa IA atendendo, o toggle muda automaticamente para sim. E quando ele está na etapa base, ele tem o toggle marcado como não. Quero usar o React, tá? Dark Mode e ícones minimalistas. Aqui já estou dando algumas coisinhas de programação aqui que é importante. Aí eu vou dizer aqui para ela onde que eu vou criar esse sistema, né? Eu vou criar esse sistema utilizando ali o Lovable, e então o PRD deve ser pensado para isso. E aí a mágica aconteceu, eu vou te mostrar agora o que ela gerou aqui de comando. Olha só como é importante essa etapa do planejamento, tá? Vamos ver aqui o PRD que foi gerado ali para o Cloud, tá? Que é o comando que a gente vai dar lá dentro do Lovable para ele começar ali já num primeiro prompt a construir o nosso CRM minimalista ali com Kanban. Tá? Então vamos colocar aqui. Eu já deixei aqui essa frasezinha aqui, eu adicionei, tá? Isso aqui não estava aqui no PRD gerado pelo Cloud, eu só adicionei essa frase aqui, mas daqui para baixo foi totalmente o Cloud que gerou, tá? Então, o que ele está me dizendo aqui? Está dizendo que é um PRD de um CRM minimalista com Kanban, dando a visão geral do produto, tá? Que o objetivo é desenvolver um CRM minimalista com interface de Kanban para gerenciamento de leads, focado em simplicidade, experiência visual, limpa e automação inteligente, com fluxo de vendas, tá? Então imagina que você está falando com uma pessoa, né? Tá dando esse comando aqui, na verdade, dando essa tarefa aqui para um desenvolvedor, né? Então dizendo aqui quem é o público-alvo, né? Que são pequenas e médias empresas, equipes de vendas que precisam de simplicidade. Isso aqui eu poderia cortar, tá? Porque aqui não seria bem o caso, mas não tem problema, tá? Usuários que preferem interfaces visuais e intuitivas, tá? Então ele está dizendo aqui o que esse público gosta. Proposta de valor, interface drag and drop, intuitiva, automação de status de IA, design minimalista e dark mode, gestão visual
do funil de vendas. Funcionalidades core, né? Interface Kanban, colunas de pipeline, aqui ele está dizendo quais as colunas que eu quero, que é a base, que são os leads novos, não processados ainda, IA atendendo, né, que são os leads sendo atendidos pela IA, que isso aqui é o controle que eu tenho, tá? Isso aqui, ao clicar aqui, eu quero parar a minha IA, tá? Então, vou controlar isso no banco de dados, o N8N vai entender que eu parei a IA, ou que esses contatos que estão nessa etapa aqui do funil, eles estão sendo atendidos pela IA e nas outras etapas não, tá? Ganhos, que são as vendas convertidas, e perdido, oportunidades perdidas. Comportamento, drag and drop, colunas, animação suaves de transição, contador de cards por coluna, scroll horizontal responsivo. Então ele foi dando aqui tudo bem completo, tá? Eu não vou ler todo ele aqui porque senão é muito detalhe, tá? Então ele ficou aqui bem completo, tá? E aqui ele foi dando já a estrutura aqui de dados, como é que deveria ser aqui. Ele já entende como é que o Lovable trabalha, né? Então ele já está colocando aqui a estrutura de dados em TypeScript, tá? Dando todo como é que é a interface do lead, a interface do vendedor, os componentes principais, tá? Isso aqui é importante também, que você pode mudar isso aqui, né? Se você já começa a entender o que ele vai desenvolver, você já pode personalizar isso aqui. Eu peguei e joguei todo o prompt ali, porque eu já sabia que ia dar certo, tá? Então vamos lá para o Lovable ver como é que ele se portou a partir desse prompt. Então aqui dentro da interface do Lovable, tá? Ele tem aqui como se fosse um chat, né? O que eu colei? Eu colei aquele prompt que eu acabei de te mostrar, tá? Então eu coloquei todo o prompt aqui, tá? Então só ali em cima eu adicionei ali, eu crio um CRM seguindo o PRD abaixo, tá? Então eu dei esse comando aqui inicialmente, e depois todo o PRD que eu te mostrei lá, ele está todo aqui, tá? Então, ele pegou aqui todo o PRD, tá? Você já vai ver aqui que ele leu todo o PRD. Então, ele demorou um pouquinho aqui, tá? Ele demorou uns 3 minutos, mais ou menos, tá? Eu já tenho aqui, mostrando aqui o tempo que ele levou, tá? Então, ele está dizendo aqui que ele vai criar um CRM minimalista com interface Kanban, seguindo o seu PRD. Esse será um sistema elegante e funcional com Dark Mode, drag and drop, suave, com automações ali inteligentes, tá? Então, a inspiração de design linear no Notion, Kanban e no Monday, tá? Então, ele já pegou ali referências de mercado, né? Mas eu poderia também dar essas referências ali no meu PRD, mas com foco minimalista e visual escuro sofisticado, tá? Também poderia já dizer quais as cores que eu quero, inclusive até mandar uma print aqui, ou também aqui, se você já é um designer e utiliza o Figma, você poderia também integrar isso aqui com o Figma. E daí ele foi me detalhando aqui as funcionalidades, o design system aqui, e agora ele vai criar, tá? Então ele diz aqui que vai criar os componentes principais e começa aqui a brincadeira, ele vai criando e eu vou te mostrar aqui as versões que ele foi criando e eu fui interagindo aqui e eu vou te mostrar antes de a gente ver ele totalmente funcionando. Então aqui a primeira versão, tá? Eu restaurei aqui, tá? Porque eu já estou numa versão mais adiantada, tá? Que essa aqui, depois eu te mostro aqui a evolução disso, tá? Mas ele já criou algo aqui muito funcional que serve aqui para me entender se está correto aqui a ideia que eu queria, tá? Às vezes até coisas que eu não pensei também ele cria aqui e aí vai se ajustando, tá? Então ele já criou aqui o Kanban para mim, né? Com as etapas que eu queria, tá? Aqui ele já colocou também ali o que eu precisava de informações aqui para mim ver se está legal ou não, tá? Então aqui ele já colocou o toggle aqui, tá? Então aqui eu já tinha visto que ele não estava fazendo o que eu queria, que é quando eu desligo aqui, ele vem para a etapa base, mas eu fui conversando e ajustando isso, tá? Então, uma outra coisa que já estava funcionando essa parte aqui de arrastar e soltar, tá? Ficou bem legal essa parte aqui também. Só que veja bem, não está integrado ainda com o banco de dados, eu já vou te falar o porquê. Então, por que que eu não integrei ainda o banco de dados agora nessa primeira etapa, tá? Então você viu ali que com um prompt só eu já fiz várias coisas, tá? Só que ao longo aqui eu fui ajustando algumas outras coisas para só depois ali como pulo do gato mesmo colocar o banco de dados integrado, porque eu já tinha uma noção que estava no ponto que eu queria, tá? Então deixa eu ampliar isso aqui. Aqui já é uma outra versão. Então nessa versão aqui já estava funcionando aquela parte ali que eu disse que não estava funcional ali na primeira, com o primeiro prompt, né? Ele não deixou funcional, tá? Ele já está arrastando aqui, conforme arrasta, inclusive ele já marca aqui. Então, quando eu entendi que aqui já estava o suficiente, tá? Eu comecei ali
a pedir para ele integrar com o banco de dados, tá? Mas antes aqui, deixa eu só te mostrar também essa parte de detalhes aqui, eu fui pedindo para ele colocar a parte de detalhes aqui, porque isso aqui vai servir para o meu agente de IA coletar, tá? Então ele coleta esses dados aqui durante a conversa e automaticamente vem aqui para o banco de dados e também aqui para esse Kanban. Então, reforçando aqui, somente depois que você tem essa interface validada, vale a pena colocar o banco de dados. Então, quando chegou aqui na fase que eu já achei que estava legal o design, tá? Eu pedi para ele que eu queria implementar um plano completo aqui de como ele faria o banco de dados, né? Para ele levar em consideração todos os campos editáveis, né? O toggle, funcionalidades que tem no projeto, tá? Então, ele me deu aqui tudo que ele ia implementar, ele foi me dizendo aqui, eu poderia, se eu tivesse visto alguma coisa aqui, eu poderia pedir para ele ajustar, mas eu pedi para ele continuar aqui e ele fez toda a implementação do banco de dados, tá? Se você quer um vídeo somente sobre como integrar um banco de dados, comenta aqui nesse vídeo que eu gravo um vídeo somente como é que ele faz a integração com o Supabase. Então ali por eu já ter definido o design, as funcionalidades que ia ter ali o CRM, ele já criou ali um banco de dados aqui bem estruturado, tá? Então tem aqui a parte de, essa aqui é a parte do agente, esse aqui não foi ele que criou, foi eu que criei, tá? A parte de custom fields, a parte de empresas, de follow-ups, de leads, o profiles aqui, né? Que seria ali quem tem acesso ao CRM, né? Porque eu também coloquei ali uma parte de login e a parte aqui dos vendedores. Eu vou entrar aqui nessa tabela aqui de leads para você ver aqui o que ele criou. Então ele criou tudo que eu precisava aqui, ele criou direitinho aqui, ele fez aqui a parte de relacionamento entre as tabelas, ele fez tudo direitinho, deixa eu ver aqui. Então aqui ele tem a parte de relacionamento das tabelas, tudo isso ele já criou aqui para mim, tá? Imagina criar isso na mão isso aqui. Criando na mão isso aqui levaria o tanto de horas que eu levei para criar todo o sistema, tá? Só para pensar nessas tabelas aqui, nesse relacionamento, ou até desenhar isso aqui, às vezes, é muito mais demorado. E ele fez isso aqui em apenas ali minutos, tá? Agora a gente vai ver como é que ele está funcionando esse sistema aqui de CRM. Então agora, olhando aqui como é que ficou o CRM, tá? Então ele já está funcional aqui, eu já vou começar a utilizar para os meus clientes e para mim também. Tá? Então ele tem aqui um login, não consigo entrar, não consigo também aqui registrar novos usuários por aqui, tá? Porque imagina que não é um SaaS isso, tá? Por enquanto ele não é um SaaS ainda, então ele não é para vários clientes, ele é especificamente para cada cliente, eu faço uma instalação aqui, tá? Então ele precisa de um login e senha aqui autorizado. Então, aqui já logado no sistema, tá? Então a gente tem aqui a parte aqui que eu falei da IA atendendo, tá? Então aqui eu coloco que a IA não está atendendo, né? Daí ele vai para a etapa base, tá? Aqui eu alterei, tá? Então eu deixei ele bem minimalista, ele estava muito poluído ali, então eu preferi deixar ele nesse formato mais minimalista, tá? Então o que mais eu tenho aqui? Eu adicionei depois aqui, eu adicionei aqui a parte de conversação, tá? Então aqui, ó, eu consigo ver o que o agente está conversando, tá? Então eu consigo avaliar aqui e aqui mesmo eu consigo desativar o agente, tá? Ativar e ativar o agente conforme a conversa aqui, tá? Uma coisa que eu vou implementar aqui numa próxima versão é poder aqui quem está usando o CRM, poder também parar o agente e mandar aqui uma mensagem direto ali para o WhatsApp do cliente dele, aqui por essa interface, mas são melhorias que eu vou fazendo aqui depois, incrementalmente. Então ele tem aqui essa parte também aqui, quando eu coloco aqui em ganho, tá? Então ele tem aqui a parte do perdido também, aqui a gente vai movimentando o cartão, tá? Imagina que por trás disso aqui tem um agente funcionando, tá? Que ele vai poder aqui, cada lead que entra, ele automaticamente vem aqui para o CRM, a tua equipe de vendas pode estar vendo aqui os leads que vão entrando, tá? Então aqui tem mais alguma funcionalidade aqui para te poder ver todos os leads e aqui eu posso personalizar conforme cada cliente tem a sua necessidade. Por isso que é interessante deixar ele enxuto, tá? Para que a gente consiga personalizar cada vez mais. Então, se você quiser ver o agente de IA aqui dentro do N8N integrado aqui ao CRM, comenta aqui nesse vídeo
Então, os benefícios para quem utiliza o Vibe Code nessas ferramentas, principalmente o Lovable, para fazer ali o Vibe Code, criar os seus sistemas, um benefício que eu vejo é a curva de aprendizado e desenvolvimento, que ela é muito rápida. E o benefício para quem contrata um agente de IA, por exemplo, ter um sistema desse por trás, agrega muito valor, tá? E eu ainda vou colocar aqui um dashboard ali com as métricas de atendimento. Olha só que interessante vai ficar isso para quem contrata um agente de IA meu. Então, nos dias atuais, está cada vez mais fácil criar qualquer coisa com a inteligência artificial. Mas quem realmente vai conseguir destaque é quem tem uma base, tá? Sem uma base, sair fazendo as coisas sem estudar, sem entender o que está fazendo, vai quebrar, vai demorar, vai gastar, tá? E não vai sair uma coisa legal. Quando você tem uma base, com poucos comandos, você já consegue fazer uma coisa de muita qualidade. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para você começar ainda hoje a utilizar o Lovable. Gostou desse vídeo? Deixa teu like e comenta aqui o que você gostaria de desenvolver utilizando o Lovable.